uma mensagem da graça de Deus, a mais um tema que eu acredito que será impactante para o nosso conhecimento, para a nossa edificação. Obrigado você aí que tem deixado o teu like, teu comentário, você que tem compartilhado aí desta mensagem. Obrigado você inscrito no canal. E aquele que não é inscrito, se inscreva aí, aproveita essa oportunidade, tá bom? Vamos crescer na graça e no conhecimento, queridos? Eu quero falar com os amados acerca deste tema. Este é o tema que nós vamos tratar nesta mensagem. Olha lá. Reino do Pai e do Filho não existe. Dividido não subsiste. Entenderam o tema? Reino do Pai e do Filho não existe. Dividido não subsiste. Ô irmão Elcio, o que é que você quer tratar nesta mensagem? Querido, o próprio Jesus disse, e nós vamos entrar aqui nos textos, que um reino dividido não subsistirá. O reino de Deus não é um reino subdividido. Não é um reino dividido. O que é que acontece? O que acontece é que tem se levantado alguns irmãos que estavam caminhando conosco no mesmo entendimento, no mesmo raciocínio, e nós até estávamos compartilhando das mesmas mensagens, das mesmas ideias, estávamos desenvolvendo, né, um entendimento bem fundamentado, bem alicerçado, sabe? E de repente alguns irmãos têm trazido algumas mensagens que aqui para nós, eu não vou dizer que está errada, eu não vou ser radical. Tem muitos pontos que esses irmãos têm falado, interessante, tá? Nós já temos falado, eu posso aqui falar de alguns irmãos mais antigos que pregam o Evangelho da Graça, como o irmão Geraldo Moraes, o Cristiano França. Eu não vou nem falar de mim, tá? Vou falar aí dos outros irmãos. O irmão Geraldo, o irmão Cristiano, tem outro aí mais antigo? Não, acerca deste assunto acho que não. Depois eu comecei a falar também temos uma mensagem no nosso canal, algum tempo atrás nós gravamos, que em Deus não existe mais promessas, porque todas quantos foram as promessas de Deus, nele já tem o sim e o amém. E naquela mensagem que eu tive a oportunidade de gravar, tá aí no canal, nós estávamos justamente tratando desses aspectos, que tudo aquilo que era promessa em graça para os ouvintes da época de Paulo, em nossas vidas já é uma realidade. Ou seja, Paulo estava falando de assuntos, de promessas que ainda iria se manifestar, que não foi para o tempo de Paulo. Por quê? Porque o primeiro tabernáculo, na época de Paulo, ainda estava de pé. Então, uma vez que o primeiro tabernáculo ainda estava de pé, a graça plena, a plenitude da graça, não estava ainda aperfeiçoada. Depois que o templo caiu, depois da morte dos apóstolos, depois do juízo que veio sobre os judeus, aí sim veio a plenitude da graça. Aquilo que era promessa para os irmãos do primeiro século, aquilo que era, digamos assim, o início daquilo que seria o aperfeiçoamento, chegou depois do ano 70. Isso nós entendemos como a plenitude da graça. Mas não existe uma terceira revelação, um terceiro evangelho, uma terceira plenitude, tá? Então os meus irmãos que têm pregado isso aí, vamos rever aí alguns conceitos, tá? Vamos entender algumas coisas, porque assim, fica parecendo, e o apóstolo Paulo disse, se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, se nós mesmos pregarmos um outro evangelho, ou seja, aí já seria um terceiro. Aí Paulo disse, seja anátema, maldito. Por quê? Porque o primeiro evangelho foi a mensagem da circuncisão. O segundo foi a mensagem da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus. Aí Paulo afirmou, se vier um pregando um terceiro evangelho, tá? Aí seja anátema, maldito, porque não existe um terceiro evangelho. Ah, irmão, mas o terceiro evangelho nós entendemos que é uma terceira plenitude de um entendimento que os apóstolos, ou que Paulo, que os abençoados que andavam na época de Paulo não viveram. Sim, mas não é um terceiro evangelho. Não é uma terceira plenitude, é justamente a plenitude do segundo pacto. Porque houve a plenitude, né, digamos assim, do primeiro pacto, ou seja, a lei de Moisés,
ela se cumpriu na pessoa de Jesus de Nazaré. Qual foi o ápice da plenitude do primeiro pacto, do pacto de Moisés? Foi Jesus na cruz. Jesus foi o último véu da lei. Então, se a gente pode dizer que a lei foi aperfeiçoada, ela foi aperfeiçoada. Se ela foi completa, ela foi completa. Se houve uma plenitude da lei, e houve, ela foi uma plenitude na pessoa de Jesus de Nazaré. Quando ele disse, está consumado. Porque o próprio Jesus, ele disse, eu não vim abirrogar a lei, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. E ele disse que não passaria, né? Melhor dizendo, que não teria que tirar um tio ou um J. Ai daquele que tirar um tio ou um J e não ensinar todas as coisas como está na lei. Então, Jesus foi o cumprimento, de fato e de verdade, da lei. Então, Jesus foi a perfeição, por assim dizer, da lei. Então, o primeiro pacto teve a sua plenitude na pessoa de Jesus de Nazaré, quando ele cumpriu verdadeiramente a lei. E ele, Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz que ele rasgou o escrito de dívida, porque a lei era como se fosse um contrato que começou em Moisés, no ministério de Moisés, e acabou, né, no ministério de Jesus de Nazaré, quando Jesus, na cruz, ele rasga aquele contrato. E na cruz ele rasgou e desfez o escrito de dívida que havia contra o seu povo. Então na cruz, de fato, houve ali a plenitude da lei. Mas no sangue que Jesus derramou na cruz, iniciou-se a nova e eterna aliança. Não existe uma terceira aliança. Iniciou-se uma nova para os judeus que receberam a velha, e para nós que nós nunca estivemos debaixo da primeira, foi a única aliança. Tá bom, amado? Então, nova e eterna aliança para os judeus que receberam a segunda. Nós nunca recebemos a segunda porque nós não estávamos debaixo da primeira. Então, nós já nascemos debaixo da plenitude. A graça estabelecida, a graça perfeita, já não existia mais o templo, já não existia mais as cerimônias, já não existia mais as oblações, já não existia mais a esperança da glória futura que Paulo anunciava, porque era futura até o juízo. Já não existia mais o cumprimento e o fechamento de todas as profecias. No nosso tempo, depois do ano 70, nós já nascemos debaixo de uma aliança totalmente perfeita, totalmente completa. Então, eu vim hoje com uma ideia de uma terceira plenitude, ou pior, um terceiro evangelho. Meus amados, aí soa estranho. Fica complicado, vocês estão querendo dificultar o entendimento dos amados. E o que eu tenho visto é que alguns abençoados estão dizendo assim, essa revelação não é para todos. Então, nós estamos nesta revelação agora, porque muitos estão vivendo a graça, mas a graça não foi para nós, a graça foi para aquele povo que estava debaixo da lei, precisou receber a graça, o evangelho da graça, mas nós estamos na pátria eterna, nós estamos no evangelho eterno, nós estamos na plenitude. Queridos, que baboseira, abençoados! É só ensinar simplesmente. Nós estamos dentro de um único e perfeito pacto. A nossa diferença do lado de cá do ano 70, depois do juízo, é que nós já estamos em um pacto 100% estabelecido e completo. Tá? Mas não existe um terceiro evangelho, não existe uma terceira plenitude. O que acontece é que na época de Paulo não havia ainda a plenitude da graça. A graça estava estabelecida, Paulo estava ensinando a graça, mas muitas coisas teriam que acontecer ainda. Então, se eu prego um terceiro evangelho, se eu prego uma terceira revelação, se eu prego uma terceira plenitude, está dando a entender que eu estou com invencionice, eu estou criando uma coisa, sabe, fragmentando a graça de Deus, negligenciando a graça eterna que Cristo estabeleceu no seu sangue. Eu estaria ultrajando o Espírito da graça, pisando, desprezando do sangue que Jesus derramou para estabelecer essa nova aliança. Ou seja, eu estaria dizendo que aquilo que Jesus fez, derramar o seu sangue, sofrer para estabelecer uma nova aliança para os judeus e uma única e eterna aliança para todos os povos, independente da nacionalidade, eu estaria agora
rasgando, desfazendo, desprezando todos os feitos de Cristo, e não pode, abençoado. Nós não podemos ignorar os feitos de Jesus. Queridos, o que Jesus histórico, Jesus de Nazaré fez, a gente tem que entender que não veio diretamente no sentido de propósito de derramamento de sangue para a minha vida, mas aquilo a gente não pode desprezar, porque foi através de que nós estamos na perfeição. Foi através do sangue que ele remiu os judeus, foi através do sangue que ele aproximou os que estavam de longe, foi através do está consumado que as coisas continuaram acontecendo, os pactos estavam se cruzando, as promessas estavam se realizando, os cumprimentos das profecias estavam se fechando, até que todas as coisas convergissem em Cristo, congregassem em Cristo, para que de fato viesse o juízo sobre os judeus, e aí a graça plena, o evangelho eterno, a plenitude, a totalidade, né? A perfeição chegasse até nós. Entendeu, abençoados? Não existe, eu vou usar a linguagem desses novos pregadores aí que eu não estou entendendo mais nada. Não existe terceira plenitude, o evangelho eterno, se não existisse o início de toda uma obra redentora, começando o Jesus de Nazaré, derramando sangue, remindo os judeus, estabelecendo a nova e eterna aliança na cruz, chamando o apóstolo Paulo para pregar aos gentios, Paulo desenvolvendo o seu ministério, combatendo o bom combate, acabando a sua carreira e guardando a fé, e aí uma vez que veio o juízo, a graça eterna, a graça plena se estabeleceu. Nós temos algumas mensagens antigas e também, amados, sobre que Cristo não está mais atuando como sumo sacerdote. Mas quando nós dizemos que Cristo não está mais atuando como sumo sacerdote, nós não estamos dizendo que ele não é mais sumo sacerdote. Ele continua sendo eternamente. Ele não está mais atuando como, porque ele não está anualmente oferecendo os mesmos sacrifícios que nunca tira pecado, que era uma sombra lá da lei. Então, na lei, todo sumo sacerdote aparecia anualmente oferecendo os mesmos sacrifícios que nunca tirava pecado. Jesus se manifesta como sumo sacerdote para os judeus, porque eram os judeus que viviam debaixo daquele modelo sacerdotal. Então, Jesus como sumo sacerdote, como sacerdote eternamente, porque não haveria um outro terceiro sacerdote, né? Houve o primeiro sacerdócio levítico e o segundo, assim como houve a primeira aliança, a segunda aliança. Assim como houve o primeiro sacerdócio levítico, o segundo sacerdócio, Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí Jesus efetuou um perfeito sacrifício, que foi o seu próprio corpo, no Calvário, e aí ele permaneceu sacerdote eternamente. Então quando eu prego aqui, quando eu falo, vou falar por mim, que eu já tenho algumas mensagens antigas aí, quando eu falo aqui que Jesus não está mais atuando como sumo sacerdote, é basicamente o que você já sabe, que a gente já vinha pregando. Jesus não está também mais atuando como o Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro já foi imolado. Jesus não está mais atuando, é uma mensagem antiga que nós temos aí também, como mediador. Agora, quando eu digo que Jesus não está mais atuando como mediador, e eu afirmei naquela mensagem que ele não é o nosso mediador, porque para mediar ele estava mediando as alianças. E nós não nascemos debaixo da primeira para sermos mediados para a segunda. Nós já nascemos debaixo da segunda, ou seja, perfeita aliança, plenitude da graça de Deus. Então Jesus está mediando alguma coisa? Não, não está mais mediando. Ele não está mais mediando, ele não está mais oferecendo sacrifício, mas ele continua sendo o único mediador entre Deus e os homens, porque só ele fez isso. Ele continua sendo eternamente sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque não vai haver um outro sacerdote para fazer um terceiro sacrifício, para ter uma terceira aliança, ou um terceiro evangelho, ou uma terceira plenitude. Entendeu, abençoados? Então eu espero que vocês compreendam aí esse aspecto. Mas, irmão, o que tem a ver com o reino? Tudo! Porque se eu prego uma terceira plenitude, aí eu vou pregar um terceiro evangelho, como já estão falando aí. Se eu vou pregar uma terceira plenitude, eu vou pregar um terceiro evangelho. Se eu for pregar um terceiro evangelho, olha o abismo que esses irmãos estão entrando. Vai dar nó na cabeça de muita gente e eu acredito que nem os mesmos conseguem compreender o que estão falando. Se você prega uma terceira plenitude, ignorando que a plenitude é o evangelho eterno depois do ano 70,
que já cumpriu todas as coisas, que nós não estamos debaixo de promessa, que nós não estamos esperando a vinda do Senhor, que nós não esperamos mais um Salvador, porque tudo isso já é consumado de fato. Se eu prego uma terceira plenitude, eu vou ter que pregar um terceiro evangelho. Se eu prego um terceiro evangelho, eu vou ter que pregar um terceiro sacrifício, porque tem que haver derramamento de sangue para um pseudo terceiro evangelho. Então, o sangue de Jesus não for suficiente, alguém vai ter que derramar outro sangue para estabelecer uma terceira aliança. Viu aí? Se eu prego um terceiro evangelho, uma terceira plenitude, um terceiro sacrifício, eu vou ter que pregar agora um terceiro mediador ou um terceiro sacerdote que vai ter que oferecer sacrifício de novo? E aí? Não, abençoado. Aí vira confusão, amados. Ao invés de tirarmos os irmãos do sistema, estamos colocando agora os irmãos debaixo de um sofisma, debaixo de uma ideia, sabe, fundamentada em coisas soltas, em versículos soltos, ou seja, tudo aquilo que já foi pregado há tempos e tempos, que até vocês mesmos que estão falando isso já pregaram perfeitamente, que nós já estamos na pátria eterna, ou seja, na plenitude eterna da graça, tal e tal, mas não, graça não, agora vamos botar outro nome, é plenitude da graça. Paz e graça não, graça e paz não, agora é paz eterna, é paz do eterno. Gente, meus amados, vamos pregar o evangelho simples. Então, se eu for pregar essas coisas, aí agora eu vou ter que pregar agora um outro reino. É nisso que eu quero falar. Porque o que Jesus viveu foi o reino do Filho e nós estamos no reino do Pai. Queridos, quando nós afirmamos que estamos no reino do Pai, é porque o reino já foi entregue ao Pai. Mas nunca existiu dois reinos. É sobre isso que eu quero falar. Reino do Pai e reino do Filho não existe. Dividido não subsiste, ou seja, não existe reino dividido. Não existe o reino do Filho, porque foi Jesus de Nazaré até o ano 70, e depois do ano 70, Jesus entrega o reino ao Pai, e aí agora vem o reino do Pai. Não, é o mesmo reino. A diferença é que o Pai agora é Deus sobre tudo e sobre todos. Ou seja, não existe mais aquela primeira manifestação de Deus como Filho. Tá bom, abençoados? Daqui a pouco eu vou inventar reino do Pai, reino do Filho e reino do Espírito Santo. Evangelho do Pai, Evangelho do Filho, Evangelho do Espírito Santo. Plenitude do Pai, plenitude do Filho, plenitude do Espírito Santo. Que bobagem, abençoados! Nós sabemos que aquilo ali foram manifestações. E na manifestação em que Paulo estava vivendo, no período que Paulo estava vivendo, não havia ainda a plenitude da graça, que foi aquilo que Paulo estava anunciando na sua época. Mas depois do juízo, já houve a plenitude. O Filho pegou o reino e entregou o Pai. Mas é outro reino? É um segundo reino? Claro que não! É o mesmo reino, não existe um segundo reino. Irmão, mas ninguém está dizendo aí que existe um segundo reino. Volto a repetir. Quando diz que existe um terceiro evangelho, uma terceira plenitude, uma terceira revelação, então subentende que também existe o reino do Filho e o reino do Pai. Tá? E não é verdade. Vamos entender. Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus estava falando ali sobre o reino dividido do adversário, ou de Satanás, que nós sabemos que aquilo ali é um adjetivo, né? Diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então todo reino dividido contra si mesmo não se sustenta, não subsiste, ele é devastado, ele acaba. Pegou? 12, 26, Mateus. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Ali os fariseus estavam dizendo que Jesus estava curando, expulsando os demônios, né? Aquela questão de malignidade. E ali os fariseus, você faz isso pelo Beelzebul, príncipe dos demônios. E Jesus disse, não, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então o reino das trevas, o reino do engano, o reino do mal não iria prevalecer se estivesse brigando contra si mesmo. Queridos,
Você vê aí o sistema religioso, esse sistema religioso aí que vende envelope, que passa óleo, que faz essas comercializações aí com a palavra. Você vê esse povo aí brigando um com o outro? Eles não concordam com o outro, eles não suportam muitas vezes uns aos outros, mas eles ficam, ó, caladinho, porque é um reino só. O dali vende a vassoura, o dali vende a semente, o dali vende o óleo, o dali manipula com a rosa, o dali manipula com a toalha, o dali manipula com a meia, o dali manipula com a fogueira, o dali manipula com isso, o dali manipula com aquilo, mas eles não entram em atrito, em conflito com eles mesmos, porque um reino religioso que está estabelecido para destruir as pessoas, para escravizar as pessoas. Entenderam, abençoados? O reino de Satanás, ele não se divide contra si mesmo, porque se dividir, ele não vai subsistir, ele vai acabar. Mesma coisa é o reino de Deus. A graça não se divide, ela não se dissolve. Não, a graça acabou e agora começou a terceira aliança. Não, amado, não existe isso. Aí seria reino dividido. Não existe isso, abençoado. Ah, porque na graça era o ministério do Filho até o ano 70. Porque Jesus estava pregando o reino para os judeus. O reino que Jesus pregou para os judeus era o mesmo reino de Deus que nós vivemos hoje. Não tinha outro reino. Só que, dentro daquele contexto, Jesus estava ali começando o seu ministério. Jesus estava levantando os apóstolos, né? O próprio João Batista dizia, é chegado a vós o reino de Deus. Não era o reino de João, não era o reino de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré também continuou falando, é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. Não era o reino de Jesus. Então, porque tem um terceiro evangelho, então você vai ter que pregar também um segundo reino. Tem o reino de Jesus e o reino de Deus. E nós estamos no eterno, nós estamos no reino do Pai. No reino do Filho eu nunca estive. Calma, abençoado. Nós nunca estivemos no reino do Filho, porque quando nós nascemos, não existia mais a manifestação do Filho, só a manifestação do Pai. Mas o reino que o Filho representava é o mesmo reino do Pai. Não existe reino dividido em Deus. Quer ver? Olha lá. Marcos capítulo 1, versículo 14, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Pronto. João já tinha vindo antes pregando o evangelho do arrependimento, o evangelho do reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho, o reino de Deus está próximo. Então, ele foi um pré-anúncio do reino de Deus. Mas era o reino de quem? De Deus. Não, aqui era o reino... Não, era o reino de Deus, não era o reino de Jesus. E quando João foi preso, né? Veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus continuou pregando o evangelho do reino de Deus. Só que aquele reino já tinha sido estabelecido? Não, era o evangelho do reino de Deus, mas ainda não havia sido estabelecido, porque Jesus não tinha morrido ainda, tá? Jesus não tinha resgatado aqueles que estavam debaixo do ministério de condenação e morte ainda. Mas o reino era de quem? De Deus. Então, Jesus estava pregando um reino e depois Deus estabeleceu outro? Não. Jesus estava cumprindo o seu ministério do reino de Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 17, versículo 20. Jesus continua dizendo: Interrogado pelos fariseus acerca de quando havia de vir o reino de Deus, viu? Eles estavam anunciando o reino de Deus. Respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com aparência física. O reino de Deus. Jesus de Nazaré falando do reino de Deus, tá? 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus, ao emprego do verbo, estará em vós, estará dentro de vós. Por que não estava ainda dentro de vós? Porque aqui não era a plenitude da graça. Jesus estava ainda pregando para os judeus da circuncisão, Jesus ainda iria morrer, Jesus ainda iria levantar o apóstolo Paulo. Então, Jesus estava pregando o reino de Deus para os judeus, mas ainda não tinha derramado sangue para estabelecer a nova aliança e dar-se de fato início ao reino. Então ele dizia, está próximo, está vindo. E aqui nesse contexto Jesus disse, olha, o reino de Deus não vem com aparência visível, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus estará em vós, ou seja, dentro de vós. O reino vai estar dentro de vós. Mas era o reino de Deus que Jesus começou a anunciar. Quando ele morre, ele estabelece a nova aliança e eterna aliança no seu sangue. Depois ele levanta Paulo, que continua pregando acerca
do reino de Deus. Só que Paulo agora já está em um outro passo. Paulo agora já está em um outro nível. Paulo agora já está, digamos assim, em um outro entendimento, porque Jesus já tinha morrido, já tinha estabelecido uma nova aliança, e agora nós vamos entender como é que Paulo já enxergava esse reino que era promessa na época de Jesus. Viu aí? O reino de Deus estará em vós. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho, falando de Jesus de Nazaré, diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Trono fala de reinado. Se você prega que Jesus tinha um trono, aí você vai ter que acreditar na Trindade. Então tinha um trono do Pai, o trono do Filho e o trono do Espírito Santo. Olha que confusão, tá? Se vocês que tentam sustentar essas ideias ali. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Estava falando de quê aqui? Do Filho. E o trono do Filho, que é o próprio Deus hoje na plenitude da graça, subsistiria até quando? Pelos séculos dos séculos, não ia acabar. O trono de Deus não se acaba. O reino de Deus não acabou em Jesus e começou outro. Bem como a graça não acabou que Jesus tinha estabelecido e começou uma terceira revelação, um terceiro evangelho, uma terceira plenitude. Isso é loucura. Era a mesma graça, mas com nível de glória diferente. Ou seja, as promessas já tinham se cumprido para aqueles que esperavam, a ressurreição dos mortos, a parousia, todo aquele contexto ali escatológico tinha se cumprido. E ele, Deus, se tornou Senhor de tudo e de todos. Jesus entrega o reino que sempre foi de Deus, mas que estava subalterno a si, entrega a si, ele devolve para o Pai e constitui-se Deus sobre tudo e sobre todo, porque ele é o próprio Deus. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Vamos lá. Olha o que Paulo disse em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Olha lá. O qual nos tirou da potestade fala de poder, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqueles que estavam vivendo debaixo da potestade das trevas, do poder das trevas, ou seja, aqueles que estavam vivendo debaixo do primeiro pacto, vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte, na época de Jesus de Nazaré, em vida, eles não tinham alcançado o reino. Eles estavam fora ainda do reino. Por isso que Jesus disse: é por esforço que vocês alcançam o reino. Então por isso que Jesus disse para os fariseus: o reino de Deus não estará ali ou aqui. O reino estará em vocês, mas não estará ainda. Não estava ainda. Ainda iria, né, estar. Aí na época de Paulo, o reino já tinha sido estabelecido. Viu aí? Viu o processo gradativo de crescimento? Não obstante, o profeta Oséias, ele diz: cresçamos e prossigamos. Conheçamos, melhor dizendo, profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, é um processo gradativo de conhecimento. Por isso que Pedro também disse: crescei na graça e no conhecimento. Então, o conhecimento é válido. Eu não estou dizendo aqui: você quer que os irmãos aí preguem igual a você. Não, meu amado. Todos nós vamos crescer. Você que me assiste hoje, amanhã depois, você pode ter muito mais conhecimento. Oxalá que dera você ter muito mais conhecimento do que eu estou tendo aqui agora, para você falar desta palavra maravilhosa. Cresçamos na graça e no conhecimento. Todos nós vamos crescer, mas é na graça e no conhecimento. Isso é o que estava acontecendo com Paulo. Jesus estabeleceu uma nova e eterna aliança, e dentro da nova e eterna aliança, o reino já tinha sido estabelecido. Aí Paulo chega a dizer: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, agora Paulo não estava mais falando como Jesus de Nazaré, que o reino estará em vós. Paulo já estava dizendo: olha, vocês já foram transportados para o reino. Ou seja, vocês não estão mais no ministério das trevas, vocês não estão mais debaixo do ministério de condenação e morte. Vocês agora já estão debaixo do reino do Filho do seu amor. Agora, o reino do Filho do seu amor é um reino inferior. Aí depois vem o reino pleno, depois vem o reino eterno, depois vem o reino da plenitude. Não, é o mesmo reino, só que
Paulo e os demais apóstolos, os demais discípulos, os filhos de Deus daquela geração, estavam vivendo debaixo de promessas que iria se finalizar, que iria se concretizar até o juízo, até o ano 70. Claro que depois do ano 70, nós não estamos vivendo nós não fomos, melhor dizendo, transportados para o reino do Filho, porque nós já nascemos no reino do Pai eterno, do Pai criador de todas as coisas, que era, no caso, o próprio Filho lá, que estava manifestado, o próprio Deus bendito eternamente, tá bom? Mas aqui não era um reino inferior, não era um reino dividido, o reino do Filho e o reino do Pai, isso não existe, como não existe também a graça que foi dada para aquele povo que saiu da lei e depois uma terceira revelação, um terceiro evangelho para nós que não nascemos no tempo do ano anterior, né, ao ano 70. Para com isso, meus amados. A diferença é que nós nascemos debaixo da plenitude, debaixo daquilo que era promessa para eles, mas que para nós já é de fato realidade no Senhor, tá bom? Vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 28. O apóstolo Paulo estava falando ainda. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Não pode ser abalado. Qual foi o reino que eles receberam? O reino de Deus, aquilo que Jesus tinha prometido, que João Batista tinha profetizado, né? Que o Paulo disse, nós fomos transportados. Aí Paulo está dizendo, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a terceira plenitude, retenhamos o terceiro evangelho, retenhamos a pátria eterna, retenhamos a paz do eterno. Bobagem, amado, é a graça. Retenhamos, guardemos a graça, pela graça, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, ou em outra tradução, com reverência e santo temor. Viu, abençoados? O reino de Deus que eles receberam, o reino de Deus que nós já nascemos dentro dele, ou ele, melhor dizendo, em nós, que Jesus disse, o reino estará em vós. O reino de Deus, o qual nós já nascemos inserido nele, é um reino que é vivido mediante a graça. Porque é a sua graça, e no nosso contexto a graça plena, né, a graça aperfeiçoada, que nos mostra a nossa posição dentro deste reino de Deus. E reino de Deus este, que começou a ser anunciado por João, Jesus de Nazaré, depois os primeiros apóstolos, depois veio Paulo pregando o evangelho da graça, dizendo que já tinha sido transportado para este reino, veio Paulo dizendo aos hebreus que eles já tinham recebido este reino, que não podia ser abalado. Aí ele diz, retenhamos a graça. Se eu não reter a graça, se eu não continuar pregando a graça, não a graça, digamos assim, do fundamento que Paulo começou, mas se eu não continuar pregando a graça plena, a graça já estabelecida, a graça consumada, a graça eterna, a graça perfeita, nós não vamos entender que nós já estamos no reino eterno, ou na pátria eterna, como queira dizer alguns dos irmãos. Tá bom, queridos? Então, assim, vamos meditar direitinho nesta palavra, porque às vezes uma coisa tão simples, alguns mensageiros agora têm botado dificuldade na compreensão dos irmãos. Quer dizer, são as mesmas mensagens, como eu falei, as mesmas mensagens que alguns irmãos já têm falado aí há muito tempo, que nós não estamos no ministério do Cordeiro, que nós não estamos mais no ministério do, como eu falei em alguma mensagem, do sacerdote, porque ele já sacrificou o perfeito sacrifício. Ele permanece para sempre, mas ele não está mais exercendo o sacerdócio no sentido da prática, tá bom? De estar sacrificando anualmente, porque o sacrifício foi perfeito. Nós não estamos mais no ministério do mediador, porque ele já mediou de uma vez por toda, tá bom? Mas existe outro mediador? Claro que não, ele é o único mediador entre Deus e os homens, e ele também é o sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, tá bom? Nós que estamos vivendo no reino eterno do Pai, nós que estamos vivendo a graça
plena, completa, nós estamos no descanso eterno do Senhor, tá bom? Já glorificado, já ressuscitado modo de falar, né? Que nós nunca estivemos mortos, no sentido do Espírito. Mas é a expressão que nós usamos, ou seja, já estamos perfeitos, espíritos aperfeiçoados no Criador. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade ou santo temor. Como é que você vai servir a Deus agora, nesse entendimento novo? Retendo um terceiro evangelho? Uma terceira plenitude? Retendo uma terceira ideia? Não, retendo a graça. Você vai guardando a graça com o entendimento de que nós somos, qual o nosso posicionamento, e aí você agrada a Deus. Simplesmente assim. Não tem segredo, não tem mistério. Estão procurando piolho em cabeça de carrapato. Olha lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Disse Paulo: porque convém que reine até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Está falando aqui do ministério do Filho do Homem, né? O ministério de Jesus de Nazaré, que ali ele tinha o reino, Deus tinha entregado o reino a ele. Desculpe. Porque convém que reine até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Nós entendemos que posto todos os inimigos debaixo dos pés apontava aqui para o juízo, no ano 70, na parousia de Cristo na sua vinda. E quando Jesus veio, até a vinda, até a parousia, ele estava reinando ainda, ou seja, ainda era o ministério do Filho. Mas era outro reino? Não, era o mesmo reino de Deus, tá? Mas, digamos assim, estava imperfeito, né? Estava incompleto, a verdade é essa, tá? Estava se cruzando ainda a questão pactual, tá? Porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. 15 e 27, e nós vamos concluindo aqui essa mensagem. 15 e 27, 1 Coríntios. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro, esta que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Aqui nós encerramos. 15 e 28, tem mais. 15 e 28, 1 Coríntios. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, né, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Entendeu? Para que Deus seja tudo em todos. Então, quando veio a plenitude, melhor dizendo, quando veio o juízo, né, a parousia, a vinda do Filho do Homem, Jesus pegou o reino que estava sujeito a si e devolveu, entregou ao Pai, para que Deus fosse tudo em todos. Aí acabou o reinado da manifestação do Filho do Homem. Mas o reino era o mesmo reino de Deus. Acabou o reinado da manifestação do Filho do Homem para que Deus de fato fosse o Rei eterno, Rei sobre tudo e sobre todos. Entendeu, abençoados? Mas não era um reino de Jesus de Nazaré e um reino de Deus. Não era um reino do Filho e um reino do Pai. Isso não existe. Isso aí seria reino dividido, tá bom? Olha o que está em Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Viu aí? O reino eterno, o Pai aqui já tinha entregado, ou melhor dizendo, entregar, né? Porque João está tendo uma visão, uma revelação na ilha de Pátimo. Quando o Filho entregasse o reino ao Pai, ou seja, na parousia, o Pai, Deus, seria Deus sobre tudo e sobre todos e habitaria conosco eternamente. É isso que acontece, foi isso que aconteceu. Apocalipse 21, 5 diz assim: e o que estava sentado sobre o trono, não é sobre os tronos, porque se eu prego um terceiro evangelho, uma terceira plenitude, eu teria que também pregar um outro trono, um outro reino. E não é assim. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Qual foi todas as coisas novas que ele fez? Nós entendemos que Paulo disse aos Hebreus: tira o primeiro para estabelecer o segundo. E aí tirou a primeira aliança e estabeleceu a segunda aliança. Mas a segunda aliança, ela passou por este processo de mudança, de novidades, né? De transformação, de metanoia. E, de fato, quando houve o juízo no ano 70, de fato, todas as coisas se fizeram novas. Então nós estamos
digamos assim, em novidade de vida, vivendo o reino eterno de Deus, vivendo a graça plena de Deus. Não adianta a gente forçar a barra, irmãos. Tentar interpretar um texto que já está tão claro. Não, mas é porque é uma terceira plenitude, é um terceiro evangelho. Não, é o mesmo evangelho da graça, só que em outro patamar, em outro nível de entendimento, sabe? Com uma outra percepção de reino, fora dos padrões do ministério, ainda do Filho do Homem, da vinda, da espera pela parousia, né? Ali, da questão do juízo, da questão do galardão pelo julgamento das obras. Não, nós estamos em um outro patamar, né? Num patamar muito mais excelente, que é o eterno, a graça eterna, tá bom? E aqui nós encerramos. Disse Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus é o reino de Jesus de Nazaré? É o reino de Deus? É o mesmo, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus não está em você? Você que prega, que tem agora pregado uma terceira revelação, um terceiro evangelho, uma terceira plenitude. Querido, o reino de Deus não está em você? Você tem paz? Você está na justiça de Deus? Tem a alegria do Espírito? Ou vai me dizer também que não existe mais o Espírito? Porque o Senhor é o Espírito. Se você disser que não existe mais o Espírito, você vai ter que dizer também que não existe mais Deus, tá? Porque o Senhor é o Espírito. Tá bom? Então fique aqui para a nossa reflexão e o nosso crescimento, a nossa maturidade. Tá bom, abençoados? Então não existe reino dividido, bem como não existe uma terceira revelação. Existiu a primeira aliança para os judeus, nós sabemos disso. Existiu a nova e eterna aliança inaugurada no sangue de Jesus. Existiam os cumprimentos daquelas profecias que estavam debaixo da primeira aliança, né? Existiu ali o fechamento dos acontecimentos debaixo ali do ministério de Paulo para tanto os judeus como os gentios. E hoje nós estamos, depois do juízo, depois do ano 70, não negligenciando que Jesus ele foi o único mediador, que ele foi o Cordeiro perfeito, que tirou o pecado do seu povo, que ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque eternamente, porque não haverá lugar para outro. Entendeu? Cada coisa na sua coisa, cada um no seu quadrado, tudo certinho, tudo perfeito, tá? Para que a gente entenda tudo perfeitamente. É um ensinamento, é um entendimento que, digamos assim, tem as suas escalas. Essa palavra para chegar agora para um pentecostal, viu que vai ser uma palavra dura de compreensão? Agora, para aqueles que já passaram por uma transformação, já estão aí vivendo o Evangelho da Graça, já entenderam o derramamento de sangue, já entenderam a plenitude, já entenderam a vinda do Senhor, a parousia, já entenderam a ressurreição dos mortos no que tange aqueles que dormiam e a transformação daqueles que estavam vivos. Uma vez que já entenderam isso, pronto, vamos falar agora do outro lado da história, onde é que nós estamos, nosso posicionamento, mas isso não anula o que Jesus de Nazaré fez, não anula que ele foi o único mediador, tá? Porque mas você pregou que ele não é mais, não está mais como, mas não anula que ele é, tá bom? Entenderam, abençoados? Então vamos crescer cada dia na graça do conhecimento. Eu espero que esse conteúdo tenha te edificado. Se te edificou, compartilhe aí para os demais irmãos. Graça e paz e até o nosso próximo encontro. Lembrando que hoje nós estamos vivendo na plenitude da graça eterna de Deus, vivendo a grandeza desse Deus bendito eternamente, que reina e vive para todo o sempre. Graça e paz.